Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Que bom podermos estar juntos aqui. Que o Senhor possa estar recebendo nossa adoração, que nosso coração esteja inteiro naquilo que nos propusemos a fazer aqui, louvando ao Senhor e adorando o seu nome. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Eu vou ler apenas até o final do verso 19 até o final do verso 26, mas vai nos lembrar um pouquinho do contexto e de que história, que narrativa nós estamos falando aqui e da qual nós vamos nos apropriar um pouco mais nessa manhã. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Gênesis capítulo 25, então a partir do verso 19. Talvez a minha tradução esteja um pouquinho diferente da de vocês, mas eu vou insistir nela, porque talvez ela possa nos ajudar no entendimento melhor de algumas palavras que nós temos aqui no texto. Então diz assim a palavra do Senhor, você pode acompanhar com toda a reverência na tua Bíblia, do jeito que você a tem aí. E diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 25, a partir do verso 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ele tinha 40 anos, e quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Até aqui. Eu quero convidar as crianças à frente, nós vamos orar por elas, com elas, por nós. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos colocar diante do Senhor. Que a graça do Senhor possa nos dirigir na compreensão da Tua Palavra, da aplicação dela em nossas vidas, que possam também tocar no coração desses pequenos, a instrução que terão. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque a Tua graça nos alcançou, estamos aqui, tão somente por causa do Senhor. O Teu amor nos atraiu. Estaríamos perdidos, tal qual ovelhas sem pastor, cada um andando segundo a inclinação do seu próprio coração, como fazia o Teu povo lá em Números. Mas o Senhor nos deu pastor, o Senhor nos deu Cristo, um rei, um Senhor. E esse pastor é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Se esse é o nosso pastor, não temos falta de nada, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos tem sustentado e amado e tratado com graça e misericórdia. Se não estaríamos perdidos, Pai. Mais uma vez te pedimos essa manhã, que a Tua Palavra possa encontrar lugar em nossos corações, que possamos refletir sobre as Tuas verdades, que possamos ser transformados, moldados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a história de Isaque e Rebeca talvez seja uma das histórias mais românticas que nós temos nas Escrituras. Não estou puxando a sardinha, porque esse foi, inclusive, a história, a narrativa da pregação do nosso casamento. Mas a maneira como Abraão se preocupa em que seu filho tenha uma esposa de seu próprio povo. A maneira como eles oram e consultam o Senhor sobre cada detalhe de suas vidas, pelo menos nesse contexto que nós lemos aqui.
mostra uma verdade, ou mostra com clareza que aqueles corações eram corações tementes ao Senhor e que buscavam ao Senhor na essência da verdade dele, na essência da sua palavra, a sua vontade. E havia promessas atreladas àquela relação. Deus havia feito ali a Abraão que lhe daria descendentes, e ele multiplicaria os descendentes como as areias do mar, como as estrelas do céu. Isaac é o filho da promessa, e então ele certamente conhecia aquilo que Deus havia falado a seus pais. E é comum que nós, em nossos relacionamentos, nós comecemos sob essa mesma perspectiva, de consciência de como Deus nos guia, da nossa dependência de Deus, da nossa necessidade de Deus, de buscarmos um cônjuge, buscarmos um parceiro, uma parceira que compactue, que compartilhe das mesmas crenças, os mesmos valores, e aí nossa vida vai sendo abençoada por Deus nesse contexto, em que nós estamos o tempo todo consultando o Senhor e buscando a verdade do Senhor para nossas vidas. E em algum momento em nossas relações, essa comunicação começa a ficar mais ruidosa. E a gente começa a se esquecer de consultar o Senhor no nosso dia a dia. A gente começa a esquecer de conversar com o outro sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Eu não vou me deter nessa manhã, e o objetivo aqui não é que a gente faça uma pregação expositiva sobre a narrativa do texto propriamente, mas eu queria tirar um elemento aqui importante para a nossa reflexão. Isaac e Rebeca conheciam a promessa de Deus. Isaac e Rebeca compartilhavam da promessa de Deus. Isaac consultou o Senhor, orou ao Senhor pela sua esposa, que era estéril. Imagine ele, filho da promessa. Aquele a quem Deus havia designado que a partir de Abraão, e agora em Isaac, a partir de Isaac, haveria uma nação, um povo sendo formado. Isaac consulta o Senhor. Rebeca, quando começa a sentir as angústias ali do que estava acontecendo no seu ventre, ela consulta o Senhor. Mas em determinado momento, a partir dessa história, depois dessa pequena período que nós lemos aqui, as coisas parecem que começam a se desandar. Porque as motivações pessoais de cada um e a falta de diálogo acerca da promessa do Senhor começa a fazer com que os seus corações tomem cada um rumo, de acordo com seus próprios quereres, suas próprias preferências. Isaac, então, logo movido pelo aquilo que vê, o caçador Esaú, começa a ter a preferência pelo filho Esaú, enquanto Rebeca ali com Jacó, e a casa começa a se dividir, e o propósito do Senhor começa a se esquecer, a ser esquecido ali naquele contexto. Imagine uma casa onde os pais amam os filhos, conhecem a Deus, frequentam a igreja, mas não conversam sobre os propósitos de Deus para seus filhos. Cada um decide com base no que acha melhor. Cada um conduz de acordo com o momento, de acordo com a sua própria inclinação. E aos poucos, sem perceber, vão cavando um abismo entre os filhos, vão cavando um abismo entre si, entre eles mesmos, e entre eles e a vontade de Deus. Vão se esquecendo da promessa do Senhor. Essa não é apenas uma ilustração. Essa é uma história tal qual nós vemos aqui, como uma família abençoada por Deus, pôde se perder emocional e espiritualmente, pôde se dividir a ponto de um filho ter que fugir, com medo que o seu irmão pudesse matá-lo, pela falta de propósito, de diálogo, de comunicação talvez, mas por falta de Deus, essencialmente. Porque a raiz de nossos problemas de comunicação, de conflitos nos nossos lares, parte da falta de Deus, parte da falta de Cristo como o fundamento, o alicerce de nossas vidas. Então nós vamos nos perdendo nessas coisas. Isaac ora por Rebeca e ela concebe. O início de um lar de fé começa a se manifestar ali. Deus revela que o mais velho serviria ao mais novo, profecia clara da vontade do Senhor. Nascem os gêmeos Esaú e Jacó, diferentes entre eles desde o ventre. Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó, preferências afetivas desalinhadas ali entre eles, desalinhadas com a vontade de Deus. Calvino vai dizer que o amor de Isaac por Esaú era mais carnal do que espiritual, baseado muito mais nos seus gostos, na comida, no que ele via, e não na promessa divina. Como nós podemos nos perder quando nós nos desconectamos de Deus? Como nós podemos nos perder quando baseamos as nossas ações e decisões em nossas próprias preferências?
Ah, mas eu creio que Deus quer um marido crente para mim, a menina ora. Um marido crente para mim, mas olha só, aquele ali é mais bonito. Aquele ali é mais vistoso. Aquele ali é mais cavalheiro. Ah, mas quem dera tivesse na igreja alguém assim. E a gente começa agora a relativizar o que Deus disse e o que é a vontade de Deus para nossas vidas. Começa a comparar segundo o nosso próprio julgamento, considerando as coisas exteriores mais importantes do que aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Isaac, ciente da profecia, decide ainda assim abençoar Esaú. Lá no capítulo 27, essa narrativa ela vai se desdobrando. Capítulo 25, 26, 27, Isaac sabia do que Deus havia dito. Deus havia dito que o mais velho servirá ao mais moço. 2 nações havia naquele ventre. E ainda assim ele vai, olha, eu quero abençoar Esaú. Eu vou fazer contrário à vontade de Deus. E nos versos 1 e 4, do capítulo 27, ele trama para abençoar Esaú. Vai lá, Esaú, vai caçar, me prepara aqui uma comida e eu vou te abençoar. A Rebeca ouve a trama, ouve o engano, sem diálogo, sem oração, sem conversa, sem transparência. É a trama diferente. Olha que coisa absurda. Isso pode até jurar, mas a Rebeca está certa, porque era a vontade de Deus, mas fez do jeito errado, do mesmo jeito. Eles começam a tramar um contra o outro, marido contra mulher, irmão contra irmão. Desalinhados, desconectados, perdidos em seus próprios lares. Eles parecem não encontrar mais aquilo que deveria uni-los, que deveria ser a coisa mais importante de suas vidas, viver pelo propósito do Senhor. Que era conhecido e revelado. Jacó, sob a orientação da mãe, mente, engana, usurpa. E então o conflito explode. Qual é o resultado disso? Rancor, ameaça de morte, exílio. Quando a vontade de Deus é conhecida, mas não é respeitada, o que nós escolhemos é ruína. Volta os olhos, capítulo 25 de Gênesis. O verso 23 do capítulo 25. Vai dizer, e o Senhor lhe respondeu, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Agora vai lá para o capítulo 27. Passa algumas páginas, capítulo 27, versos 1 a 4. Quando Isaac envelheceu, e seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho Esaú. Respondeu, estou aqui. O pai lhe disse, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pede agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio. Traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Isaac estava tramando fazer algo contrário à vontade do Senhor para satisfazer os seus próprios prazeres, sua própria vontade. Ele colocou a sua vontade, o seu querer, a sua afeição por Esaú como algo mais importante do que só devoção a Deus. A comunicação com o Senhor, a relação com o Senhor estava ali fragmentada agora. E agora, uma vez fragmentada a sua comunicação e sua relação com o Senhor, a sua relação vertical com Deus, estava também comprometida o seu relacionamento horizontal com sua esposa e com seus filhos. Quando Cristo não é o fundamento de nossos lares, outra coisa o é. Outro Deus é colocado em nossos corações a competir com a nossa devoção a Deus. Esaú queria fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, então ele trama aqui para que isso seja feito como ele queria. Rebeca sabia. Rebeca poderia tê-lo orientado, tê-lo exortado. Se houvesse ali uma comunicação fluida, transparente, Rebeca poderia ter chegado e disse, olha, está errado. Vamos orar, vamos consultar o Senhor. Saber o que Deus quer para a vida da gente. Ah, mas ele é que é o marido, a responsabilidade é dele. Poderia ter dito isso também, de maneira muito errada. Como muitas vezes nós fazemos. Cada um sabe da sua responsabilidade. Os irmãos, se nossos lares não houver espaço para conversas francas, para exortação franca, nós vamos nos perder e nos isolar e nos dividir. Rebeca sabia, Rebeca não ora com o seu marido, ela não se aproxima dele, ela age com manipulação.
Ela usa de uma outra força agora. Olha, Esaú vai tramar de um lado, a gente vai tramar do outro. Vamos ver quem é mais esperto. Vamos ver quem ganha. E quando a gente tenta ganhar, todo mundo perde. Quando um tenta ganhar do outro, todo mundo sai perdendo nessa história. A omissão de Isaac e o ativismo de Rebeca revelam que conhecer a vontade de Deus não é o mesmo que obedecer. A gente pode conhecer a vontade de Deus porque estamos aqui na igreja todo domingo. A gente pode conhecer a vontade de Deus porque ouvimos a pregação assim, assado, mas obedecer. Obedecer implica numa disposição ativa de coração. Uma disposição ativa de escuta, de ouvir com atenção. Não é como alguém que ouve a palavra do Senhor, está aqui sentado na igreja no domingo, dominicalmente, mas está com a cabeça voando, as preocupações ordinárias da vida, as atividades, as tarefas, as responsabilidades. Isso eu estou falando aqui na igreja, mas isso acontece às vezes em casa. A gente está dentro dos nossos lares e a nossa cabeça está fora. E não há diálogo, não há conversa, não há comunicação. E a família vai se perdendo. Quantos casais vivem assim? Quantos casais sabem o que Deus quer para a sua casa, para os seus lares, para a sua vida, mas cada um age conforme o seu próprio coração. Cada um vive segundo a sua própria inclinação. Não basta ter Deus na família, se a família não se submete a Deus. É uma ideia subjetiva, superficial. Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa se você não lê. Se você não aplica, se você não pratica. Quando a comunicação é quebrada, a confiança também se rompe. Capítulo 27, versos 5 a 13, diz a palavra do Senhor. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse: tragam a caça e façam a comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor, antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para seu pai, como ele aprecia. Você a levará a seu pai para que coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu sou homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como um zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Perceba que não há temor do Senhor em suas palavras. Não há afeição com relação à vontade do Senhor, mas sim em relação à sua própria vontade. Matthew Henry, comentando esse texto, ele vai dizer que quando a ordem divina é quebrada no lar, os laços se tornam mais perigosos. Os laços mais próximos se tornam mais perigosos. Estava se configurando ali inimigos dentro da própria família, por falta de comunicação, mas a raiz disso, por falta de Deus, por falta do Senhor como fundamento dos seus lares. A comunicação truncada é um atalho para a destruição emocional, é um atalho para que nós sejamos comprometidos espiritualmente dentro dos nossos próprios lares. O silêncio entre o marido e sua esposa, ele pode se tornar em amargura em relação aos seus filhos. A maneira como tratamos por nossas preferências, não pela vontade do Senhor. A maneira como lidamos com os problemas, passamos a mão na cabeça ou não comunicamos com assertividade. Lembremos de Eli e seus 2 filhos. E Deus vai dizer: Eli, você amou mais os seus filhos do que a mim. Você não os disciplinou com o rigor que devia. Eli até o repreendeu, mas de maneira tão fofa, tão xoxa, que não produziu nenhum efeito. Meus irmãos, Deus requer de nós que tenhamos um coração comprometido e convertido em todas as áreas de nossas vidas. Inclusive nossa comunicação, na qual nós estamos nos desdobrando aqui para aplicar em nossas vidas. Como nós falhamos nisso? Como é tão fácil estar cansado, como é tão fácil não ter tempo, como é tão fácil chegar em casa e ter boas justificativas para não ter conversas profundas, para não entrar em assuntos delicados, para não discutir. E aí parte da culpa está no emissor, mas parte também está no receptor.
como se ouve, como se escuta, como se presta atenção, como se reage. Como nós precisamos de Deus para restaurar a comunicação em nossos lares, como precisamos do Senhor para que haja transparência e fluidez em um só propósito e vivermos a nossa vida para a glória do Senhor. Senão vamos nos perder. Senão vamos chegar em casa e vamos dar as mais variadas desculpas para que a nossa relação sejam só tarefas. Faça isso, ou faça aquilo, deixei isso, ou deixei aquilo. E não se conversa e deita-se depois, cada um no seu travesseiro, como se fossem dois mundos isolados dentro dos seus lares. Não se conversa com os filhos, não se conversa com os pais. Como precisamos do Senhor para que nos dê uma compreensão clara do que é uma vida vivida para a glória do Senhor. E como isso envolve o nosso tempo, as nossas prioridades, as nossas conversas, os nossos assuntos. Porque é fácil conversar sobre uns assuntos e outros não. Mas como o Senhor pode agir em nossos corações para nos moldar e nos dar ousadia e intrepidez para tocar em assuntos delicados e exortar no que precisa ser exortado. E dizer está errado no que está errado. Para que nós possamos buscar o coração do Senhor mais do que a nossa própria vontade. Quando as emoções decidem, nós vamos colocar o nosso lar em colapso. Isaac é guiado por gosto, Rebeca por afinidade, Esaú por ódio, Jacó por medo. Cada um sendo guiado pelas suas emoções para um lado. Nenhum deles estava guiado pela palavra do Senhor. Nenhum deles parecia estar guiado pelo Espírito do Senhor. Nenhum deles parecia buscar ali um coração pacificador. Vamos restaurar, vamos unir, vamos conversar e vamos juntar. Mas cada um deles tinha um propósito muito bem desenhado em suas próprias mentes. E eles ousaram tramar contra o Senhor, desconsiderar o temor do Senhor, desconsiderar o Senhor de suas vidas para fazer aquilo que queriam. Por mais que pudessem justificar de um jeito ou de outro. O lar cristão precisa de decisões baseadas em oração, diálogo e palavra. Preferências afetivas que desconsideram a vontade do Senhor, que desconsideram princípios espirituais da palavra do Senhor, enfraquecem a nossa missão como família. Como filhos, como pais, como avós, como marido, como mulher. Há um perigo em pais divididos e precisamos nos atentar a isso. Quando pai e mãe caminham em direções diferentes, por afinidades, por gostos, por emoções, os filhos são partidos ao meio. Eles também vão absorver algumas preferências e talvez não seja pela palavra do Senhor, pela vontade do Senhor. A unidade conjugal é uma proteção para a família. É uma maneira de entendermos que Deus está nos ligando a tal ponto que estamos vivendo sobre o mesmo propósito, e isso vai com certeza servir de testemunho e pregação do Evangelho em nossos lares. O valor da comunhão espiritual não pode ser negligenciada, a falta de comunicação sobre a vontade do Senhor, sobre o que Deus diz em sua palavra, sobre o que Deus tem colocado em nossos corações através da pregação do Evangelho, nossas orações. Isso expôs a casa de Isaac a um colapso, a um conflito. A palavra deve ser o centro da conversa. O casal, deve falar sobre o que Deus quer, e não sobre o que quer, e não como quer, mas sobre o que Deus quer, sobre a sua vontade, e pelo modo como Deus assim nos tem instruído. Mas para isso há uma necessidade genuína de submissão, de consciência e de obediência à vontade do Senhor, à palavra de Deus. Não basta saber, é preciso obedecer, e obedecer com fé, obedecer juntos, obedecer em oração. Isaac e Rebeca sabiam da vontade de Deus, conheciam as escolhas do Senhor, mas eles permitiram que suas emoções, que suas preferências, que suas afeições, silenciosas ou não, dividissem e moldassem a sua casa. E quase perderam os 2 filhos. O que impede a nós hoje de conversar sobre a vontade de Deus? O que nos impede de conversar sobre o que Deus quer para nossas famílias? Tempo? Mas tem tempo para Instagram, para rolagem, para WhatsApp, do trabalho extra. Até onde o silêncio vai nos conduzir em nossos lares? Até onde a falta de diálogo vai conduzir ou dirigir
as nossas relações. Meus irmãos, precisamos nos voltar para Cristo. Porque o problema do coração é sempre o coração do problema. E se não tratarmos o nosso coração, isso vai se desdobrar em nossos relacionamentos, em nossas conversas, em nossos temperamentos, em nossas emoções. Que tal sentar hoje? Que tal conversar hoje? Que tal parar de agir de modo automático e buscar o Senhor? Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer para a minha família? E vamos conversar sobre isso em família. E vamos buscar isso em família. Para que a glória do Senhor seja manifesta em nossos lares. Que Deus possa restaurar não só a nossa comunicação, mas nossos corações. Porque todo o resto é um desdobramento dessa relação primeira que precisa ser restaurada. Buscar o Senhor em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Creiamos nisso, é a promessa do Senhor para nós. Que possamos viver pela promessa, para a glória dEle, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, porque Tu és bom e porque as Tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor não nos deixa como nos encontrou, mas nos transforma. E nos tem transformado de glória em glória pela obra do Espírito Santo em nós, aplicando a Tua palavra em nossos corações, moldando, tratando. Trata, ó Deus, mais uma vez. Nos faz buscar a Tua vontade como família. Nos faz buscar a Tua vontade para os nossos pais, para os nossos filhos, para nossas esposas, nossos maridos. Ó Deus, nos faz buscar a Tua vontade juntos, para que a nossa comunicação, as nossas conversas sejam agradáveis na Tua presença. Que não busquemos contornos evasivos, fugindo das conversas difíceis. Nem busquemos comunicações agressivas, onde o outro é sempre o problema. Mas busquemos o Senhor antes de todas as coisas. E que o Senhor nos dirija a reconhecer em nós o que eu preciso fazer. Mais do que pensar sobre o que está faltando no outro, o que eu preciso fazer agora, Deus. Trata os nossos corações, em nome de Jesus. Amém.